Então nós vamos ler Gênesis capítulo de número 30, a partir do versículo 37. Essa é a nossa leitura. Gênesis capítulo 30, versículo 37. Como eu bem disse, uma palavra que eu creio será de ordem prática ao nosso coração. Está escrito assim: Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho nos canos e nas pias d'água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e os pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amém? Você pode se assentar. O Senhor nos fale nesta hora. É o que eu ia pedir para desligar o ventilador, por favor, senão a minha voz não aguenta até o final da palavra. Eu não sei porquê, mas depois que a gente passa dos 18, né? Nem tudo é como antes, né? E algumas coisas parece que vão mudando, se enfraquecendo, coisa parecida. Eu gostaria de falar sobre o ministério das varas verdes. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas talvez você até não tenha ouvido falar, mas você provavelmente faz parte desse ministério. O ministério das varas verdes. Na verdade, eu gostaria de falar, usando esse tema, mas falar sobre o discipulado. O que é discipulado? O que é fazer discípulos? Nós estamos aqui diante de um texto, é lógico, não está falando sobre fazer discípulos, ou sobre pregar o Evangelho, converter pessoas e trazê-las para a igreja, prepará-las na igreja, coisa parecida, não. O texto que nós estamos lendo, ou que nós lemos, ele nos fala sobre Jacó, quando ele trabalhava para Labão, e Labão de certa forma o extorquiu, e aí Jacó então, ele pega algumas varas verdes, descasca aquelas varas, abre riscas nelas. Em cada uma daquelas varas ele abre riscas, várias riscas. Em algumas Bíblias está bem claro assim, riscas abertas, em algumas versões. E ele descobre a brancura daquelas varas, e ele coloca aquelas varas aonde o rebanho vem tomar água. E ele coloca aquelas varas aonde o rebanho ia dar a cria.
E quando as ovelhas nasciam, acontecia um milagre. As ovelhas nasciam malhadas, salpicadas, nasciam marcadas como ovelhas do rebanho dele, porque eles haviam feito um trato, né? As que nascerem assim é o seu salário, e as que nascerem assim são as minhas ovelhas. Foi o que Labão falou para ele. E ele coloca aquelas varas diante das ovelhas que vão procriar, que vão dar cria. E aquelas ovelhas começam a dar cria de ovelhas que vão compor o rebanho de Labão. E assim o rebanho de Labão começa a crescer. Começa a crescer. Ele começa a ter muitas ovelhas. Esta é a palavra de forma bem rápida e simples, para que você entenda o que está escrito aí. E agora o que eu quero é trazer isso para nós aqui. Hoje nós ouvimos aqui uma palavra sobre acompanhar as pessoas que nos trazem pedido de oração. Foi a palavra que o nosso pastor deu hoje, nos trouxe hoje aqui no início. Sobre acompanharmos as pessoas que nos trazem pedido de oração, não só orando, mas sabendo também o que se passa, como está a vida, o que Deus tem feito, porque nós estamos orando por eles. Acompanhar as pessoas que nos visitam. Visitou uma vez, não tem problema, mas vamos colocar os seus nomes na oração e vamos acompanhá-las. Qual é o objetivo de tudo isso? Abençoar essas pessoas. Rogar a Deus que a graça do soberano alcance o coração destas vidas e que essas pessoas sejam também agregadas ao rebanho do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Agora, quando falamos disso, estamos falando de fazer discípulos. E aí eu gostaria de aqui trazer uma definição sobre o que é discípulo. O que é discípulo? O que é ser discípulo? Discípulo é aquele em quem, ou melhor, discípulo é aquele em cuja vida o mestre se reproduz. Preste bem atenção nessa definição, para que você se lembre sempre de qual é o teu ministério, de qual é o teu chamado, porque talvez você diga, mas eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não fui chamado para o ministério oficial da igreja. Talvez você não tenha sido chamado para o ministério oficial da igreja, mas uma ordem Jesus deu a mim e a você e a todos que se convertem, a todos que se achegam a Ele, e a ordem é esta: fazer discípulos. Você recebeu um chamado, uma ordem de Deus, fazer discípulos. Uma grande mulher de Deus ganhou muitas almas para o Senhor Jesus, gastou a sua vida em um ministério de muita dificuldade, de muita escassez. E quando ela estava no leito de morte, que ela voltou para o seu país, porque ela saiu do seu país e veio ser missionária em um lugar muito difícil. E quando ela volta para o seu país e já está na cama, quase morrendo, alguém pergunta para ela: como foi o seu chamado? Como foi que Deus te chamou para o ministério? Conte-nos. E ela disse: eu não recebi um chamado especial, eu apenas li uma ordem e obedeci. Este é o teu chamado, fazer discípulos. Então lembre-se bem dessa definição. O que é um discípulo? Discípulo é aquele em cuja vida o mestre se reproduz. Discípulo é aquela pessoa, aquele indivíduo em cuja vida o mestre se reproduz. E é aí que nós precisamos entender que o nosso chamado é um chamado glorioso e um chamado de excelência. Porque quem faz o discípulo é o mestre. E se você é chamado para fazer discípulos, pelo menos teoricamente, você será o mestre daquele que você fizer como discípulo. E se discípulo é aquele
em cuja vida o mestre se reproduz, a sua vida deverá ser reproduzida no discípulo? Seria isso? É aí que está o problema. O nosso chamado é sublime, porque nós fomos chamados para reproduzir a vida do mestre, mas não a minha vida como mestre do discípulo, não. A vida do mestre por excelência, a vida do Senhor Jesus. Reproduzir a pessoa dele, o caráter dele, na vida daquele a quem eu trouxer a presença dele. Esse é o nosso chamado. Esse é o teu chamado como cristão. A palavra cristão significa isso: pequenos cristos, cristos menores, ou seja, somos iguais a ele, somos menores, pequenos, ele é o maior, ele é aquele que é por excelência, mas somos menores sim, mas devemos ser iguais a ele, devemos reproduzir em nossa vida o caráter de Cristo. A reprodução do caráter de alguém em outra pessoa é chamado discipulado. A reprodução do caráter de alguém em outra pessoa é chamado discipulado. E a ordem que Jesus nos deu foi esta. Não feche aí a Bíblia onde estamos, mas se você puder abrir comigo, abra em Mateus no capítulo 28, para nós lermos a ordem que Jesus nos deu. Mateus 28, versículo de número 19. Vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 28, versículo 18. 28, 18. E está escrito assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a ordem que Jesus dá? Fazer discípulos. Eu sei que algumas versões, a versão revista e corrigida, mais propriamente dita, ela está escrito: ide e ensinai a todas as nações. Mas o termo grego aí é discipular, é fazer discípulos. É fazer discípulos. Por isso que eu li assim. Eu estou hoje aqui usando a revista e corrigida, mas eu fiz questão de ler como está na versão revista e atualizada, em algumas outras versões, e é como está no texto original: fazer discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Muitas vezes nós damos muita ênfase ao ide. Já viu isso na igreja? Ide, projeto ide, congresso ide, e vamos fazer um ide, e não sei o que, o pregador vem e prega ide. Esse é o ide da igreja, o ide da igreja. Entenda uma coisa: em todo esse texto aqui, existe um verbo que governa todo esse texto aqui de Mateus 28, do 18 ao 20. Existem vários verbos aqui: o verbo ir, o verbo ensinar, o verbo batizar. Existem vários verbos que estão aqui, mas o verbo que governa, tanto no nosso texto em português como no texto original, no texto grego, o verbo que governa esta passagem bíblica é o verbo fazer. Fazer discípulos é o verbo é a palavra discipular que governa tudo. Ir é a maneira como você vai fazer discípulos, é ir até Ele, indo até Ele. Batizar é a maneira como você vai fazer discípulos, batizando eles, indo até eles, batizando, ensinando, é a maneira como você vai fazer. Mas a ordem, o chamado de Jesus para nós, a ordem suprema de Jesus a nós como igreja nesse texto é fazer discípulos. Esse é o teu chamado. Esse é o teu chamado. E é por isso que eu fiquei muito feliz hoje quando eu ouvi a palavra
do nosso pastor hoje, sobre acompanharmos as pessoas, não só orarmos por elas, não só convidarmos para vir em um culto, mas acompanharmos elas, gastarmos a nossa vida e o nosso tempo com isso, porque é assim que nós vamos fazer discípulos, é indo até elas, é ligando para elas, é falando com elas, é proclamando e ensinando a mensagem da cruz a elas. É assim que nós faremos discípulos. E aqui voltando para o nosso texto de Gênesis, no capítulo 30, texto base da nossa mensagem de hoje, eu quero dizer em primeiro lugar que a matéria-prima do discipulado, a matéria-prima desse fazer discípulos, são as varas verdes. Está escrito aí no versículo de número 37. Na verdade, eu queria usar só o versículo 37, né? O texto aí a gente leu todo, para que você entenda o que estava acontecendo. Mas o nosso texto aí, o nosso texto principal aí, é o versículo 37. Está escrito aí, que tomou então Jacó varas verdes. Jacó tomou o quê? Varas verdes. A matéria-prima para a obra de fazer discípulos são as varas verdes. Nos dias de Jesus haviam muitos homens preparados. Os escribas eram os grandes conhecedores da lei, eram aqueles que se gastavam em ler, estudar, em traduzir e ensinar a Escritura. Os fariseus eram mestres em ensinar a Bíblia. Havia muitos homens preparados, muitos homens capacitados, muitos homens, por assim dizer, com diplomas para pendurar na parede, como nós vemos muito em nosso meio hoje. Homens que chegam à igreja achando que um diploma lhes dará o direito de proclamar o Evangelho com poder. É verdade que nós temos que nos gastar no estudo da palavra de Deus, é verdade que você tem que se empenhar em conhecer esta palavra, sim, é verdade, mas não é um pedaço de papel pendurado na parede que vai te dar poder, graça para proclamar esta mensagem. Não é um pedaço de papel dentro de uma moldura pendurada em nossa parede, em nossa sala ou em nosso escritório que vai nos fazer homens e mulheres capazes de trazer uma pessoa a Cristo e fazê-la discípulo de Jesus. Não! Nos dias de Jesus haviam muitos homens preparados, mas Jesus escolheu 12 varas verdes. Jesus escolheu 12 varas verdes. Pescadores, homens simples do povo. Jesus vai até a periferia para escolher os seus discípulos. E o apóstolo Paulo nos fala sobre isso na sua carta, quando ele escreve aos Coríntios, se não me engano, a primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas estúpidas deste mundo, aquelas coisas estranhas deste mundo, para confundir as sábias, para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Quantos aqui já se sentiram varas verdes? Quantos aqui já pensaram? Eu sei que alguns aqui já pensaram assim: eu não estou preparado, eu não sei como fazer, eu não estou pronto para pregar para alguém, eu não estou pronto para falar de Jesus para aquela pessoa, para trazê-la a Cristo, para conduzi-la a Cristo. Eu não estou pronto, não estou preparado, eu não sei como fazer a obra de Deus. Quantos de nós já pensamos isso? Esta semana eu estive em um culto com alguns irmãos, um culto da Igreja Batista Única Razão, e nós estivemos lá. Quando terminou o momento da palavra, um dos irmãos, ali no momento de conversa, de perguntas, ele perguntou: olha,
Na verdade, ele fez uma colocação e disse: olha, eu acho que muitas vezes nós não falamos porque não nos sentimos preparados. Algumas vezes a gente acha que não sabe como fazer, como começar, como fazer, o que fazer, porque a gente não conhece muito, não aprendeu muito, não tem muita leitura, ou pensa que não sabe muito. E eu sei que aqui também nós temos irmãos, pessoas que se sentem algumas vezes assim, quando estão lá no seu trabalho, estão vendo alguém precisar de uma palavra, estão vendo alguém precisar que você estenda a mão, e algumas vezes você se sente como que incapaz de alcançar aquela pessoa com a palavra do Evangelho. Você se sente como incapaz de chegar àquela pessoa e falar de Jesus a ela de forma eficaz e poderosa. Quantas vezes isso aconteceu com você no seu trabalho, na sua escola, lá onde você mora talvez? Eu sei que isso acontece, eu sei que isso é uma realidade sua, eu sei que isso é uma realidade de alguns que estão aqui hoje, e por isso eu estou dizendo isso. Jesus usa varas verdes. Jesus usa varas verdes. Talvez você diga: eu não sou muito, Senhor, eu não tenho muito, eu não posso muito. Mas não é o que você é, o que você tem, o que você pode, é o que Ele é o que Ele tem, e é o que Ele pode fazer. Não é você fazendo, é Ele fazendo em você. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, porque não somos nós quem iremos fazer, é Ele quem irá fazer através de nós. Simplesmente abra sua boca e fale aquilo que você sabe sobre Jesus, e Jesus sabe fazer a obra. Ainda que você se sinta uma vara verde, deixe o Senhor te usar. Deixe o Senhor te usar. No processo do discipulado, é necessário remover a casca. Aí no versículo 37, está escrito que Jacó tomou aquelas varas verdes e ele removeu a casca. Ele arrancou as cascas. Precisamos entender que nesse processo de discipulado, nesse processo do ministério das varas verdes, essas varas verdes, embora serão usadas por Deus, elas precisam que as suas cascas sejam arrancadas. Sei que alguns vão olhar para o lado assim e falar: é mão cascuda aqui do meu lado. Eu sei que alguns pensam isso de alguém aqui, de alguns aqui. Eu sei que você pensa, porque eu também já pensei, muitas vezes até penso. Somos pecadores. Ainda bem que não tem uma telinha aqui, né, mostrando tudo que nós pensamos, né? Já pensou se na nossa testa houvesse uma tela, como aquela tela bonita da sua TV, da sua Smart TV, mostrando tudo que você pensa? Quão grande seria a nossa vergonha, quão humilhados seríamos nós, não é? E algumas vezes a gente pensa assim, né? Tem o irmão cascudo do meu lado, mas é com você que Deus está falando. Aleluia. É com você que Deus está falando. É com você. Remover a casca, o que é isso? Remover a casca é remover aquela velha natureza, é remover aquela religiosidade vazia, destituída de piedade. Já viu o religioso? Ele parece ser santo, ele parece ser alguém direito, alguém moralmente perfeito,
Mas quando você convive com ele, você começa a perceber que ele não é aquilo que ele tenta mostrar para os outros. Remover a casca é arrancar essa religiosidade vazia, essa religiosidade destituída de piedade, essa religiosidade que não contém o elemento da piedade cristã, que não contém o elemento da santidade promovida pelo Espírito Santo no coração do crente nascido de novo. É remover a velha natureza. E se você puder mais uma vez, eu vou pedir que você não feche esse texto, mas se você puder, abra Efésios no capítulo de número 4 e no versículo de número 22. Efésios no capítulo 4, no versículo de número 22. E está escrito assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha só, no que diz respeito ao passado, convém que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós temos que remover a casca, remover aquela velha natureza, arrancar aquela casca que muitas vezes ainda nos atrapalha a viver com Deus e a viver para Deus. Hebreus no capítulo de número 12 e no versículo de número 1 está escrito assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e por que não dizer o pecado que muitas vezes está em nós, pecado que muitas vezes está correndo pelas nossas veias, passeando pela nossa mente, dominando os nossos corações. E a palavra do Senhor para nós é essa: que nos despojemos deste velho homem, que deixemos esse embaraço, o embaraço do pecado. E por que isso é tão difícil para nós? Porque tudo que nós assistimos, que nós vemos, nos remete a isso. Porque estão bombardeando a sua mente todos os dias. Todos os dias. Quem aqui já assistiu 007? Por favor, dê um sinalzinho assim com a mão. Vou pedir todo mundo uma vez só, sinalzinho com a mão, quem já assistiu 007. O pastor não vai disciplinar não, né, pastor? O criador do 007, não me lembro bem o nome dele, mas acho que é Ian Fleming, alguma coisa assim. Ian Fleming. Ó, acertei. O criador do 007, ele disse uma vez assim, que a vida sem... Ele fez uma menção aos 7 pecados capitais. Quem já ouviu falar sobre os 7 pecados capitais? Dê um sinalzinho. Muito bem.
Ele disse assim: a vida sem os 7 pecados capitais é uma vida vazia e insípida. Uma vida vazia e insípida, sem sabor. A vida que não tem graça, que não tem gosto, que não tem cheiro, que não tem prazer, é o que ele estava dizendo. Sabe quem disse isso? Um homem que faz ou que fez muitas coisas que você assiste, que você acha que o pensamento dele não está embutido naquilo que você assiste. Seu cantor predileto, vou colocar de novo, pastor. Seu cantor predileto, eu sei que é de alguns aqui, ou já foi pelo menos de alguns aqui, Roberto Carlos. Quem se lembra daquela canção? Tudo que eu gosto. Alguém já sabe, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral e engorda, não é? O pastor sabe. O que ele estava dizendo com isso? Pecado é coisa boa. Uma canção que muitos aqui cantaram e talvez até ouçam hoje ainda, talvez até cantem hoje ainda. Porque cá entre nós vivemos em dias onde nós crentes ouvimos e muitas vezes até cantamos muitas coisas, né? Que não deveríamos. E aí ele faz a menção dizendo: olha, tudo que é ilegal, que é imoral, que engorda, é tudo que eu gosto, ou seja, é bom. Uma propaganda de um certo canal de TV que acho que a maioria aqui não assiste, nós aqui não temos hábito de assistir. Algum tempo atrás, não sei se hoje ainda, dizia assim, que um pouco de promiscuidade, orgulho, gula e inveja com moderação é diversão. Agora olha aqui para mim. Isso que eu estou falando aqui é propaganda. Propaganda que bombardeia o quê? As nossas mentes. Propaganda, eu estou falando de algumas, mas muitas coisas que você ouve, que você assiste, que você vê na internet, na TV, no seu dia a dia, na escola, no trabalho, são coisas que estão dizendo para você que o pecado é bom. São dizeres de homens, mulheres, pessoas e até de organizações que estão dizendo a você, que querem que você acredite que o pecado é bom e traz benefícios. E é por isso que é tão difícil hoje nós entendermos que precisamos arrancar a casca. É por isso que é tão difícil para nós hoje entendermos a gravidade do pecado. E o interessante dessa propaganda que diz lá, né? Um pouco desses pecados com moderação, como se fosse possível, né? Porque um dos pecados citados ali é a gula. Gula com moderação não é gula. Ou você é glutão, ou você não é glutão. É mais ou menos como falar de uma mulher grávida, né? Grávida com moderação, mais ou menos grávida. Ou é grávida ou não é grávida. Invejoso com moderação, orgulhoso com moderação. Ou é orgulhoso ou não é orgulhoso. Ou o pecado do orgulho está presente ou ele não está presente. E nós precisamos entender a gravidade dessas coisas para trazermos à nossa vida e à nossa prática cristã o ato de arrancarmos a casca. De arrancarmos a casca da velha natureza, arrancarmos a casca da religiosidade que é destituída da piedade e da santidade promovida pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que esse processo de discipulado
que o discipulado, na verdade, é um processo cirúrgico. Está escrito aí no versículo 37 aí de Gênesis 30, que nós lemos, que Jacó tomou as varas verdes de álamo, de aveleira, de castanheiro e descascou, e abriu nelas riscas. Ele fez nelas riscas abertas, um processo cirúrgico. Processo cirúrgico, sabe o que isso significa? Que isso dói. O que eu estou dizendo aqui não é uma coisa simples, e eu sei muito bem que falar de pecado é falar de um assunto indigesto. Eu sei muito bem que falar de pecado é falar de um assunto que ninguém tem prazer em ouvir. É falar de um assunto que não é agradável. E não é agradável nem para você e nem para mim, porque somos pecadores. Porque somos miseráveis pecadores que dependemos da graça de Deus para sermos salvos. Dependemos tanto da graça de Deus que todos os dias precisamos nos aproximar dele e pedir o seu perdão. Somos tão pecadores que todos os dias precisamos nos aproximar dele e pedir perdão. Isso fere muito o nosso orgulho, não é? Porque hoje todo mundo diz que não quer se arrepender de nada, não é? Fiz isso, fiz aquilo, mas não me arrependo de nada. E alguns chegam a dizer que faria tudo de novo. Isso é doloroso. É um processo cirúrgico. É um processo doloroso. Mas esse mesmo processo doloroso de remoção dessas velhas estruturas, de remoção dessas fortalezas que foram construídas aqui na nossa mente, esse mesmo processo produz cura, produz libertação, produz metamorfose, transformação. E a Bíblia nos ensina a experimentarmos essa transformação. Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 1 e 2, o apóstolo Paulo fala como nós devemos apresentar o nosso culto ao Senhor, que deve ser um culto racional. E aí ele nos faz uma asseveração dizendo: e não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, dos vossos pensamentos, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você experimente a vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Paulo, escrevendo ainda, diz assim, que precisamos trazer cativos os nossos pensamentos a Cristo, trazê-los prisioneiros, seus pensamentos que estão a fugir, a se enveredar por esses caminhos do pecado, a se enveredar pelos caminhos da velha natureza, precisam ser trazidos de volta a Cristo, trazidos como prisioneiros, trazidos cativos a Cristo, como escravos de Cristo. Assim deve ser o seu pensamento, trazido como prisioneiro a Jesus, de tal forma que as fortalezas que foram construídas em sua mente sejam destruídas, e assim você possa viver para Deus e glorificar a Deus na tua vida. É isso que a Bíblia nos diz. Em quarto lugar, o propósito do discipulado é deixar o caráter de Cristo se evidenciar em nossas vidas. Está escrito aí ainda no versículo 37 do capítulo 30 de Gênesis, que Jacó descascou aquelas varas e abriu riscas nela, ou nelas,
descobrindo a brancura das varas, deixando aparecer a brancura daquelas varas. E mais uma vez eu quero voltar ao texto de Efésios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 22 até o 24. Quando Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, ele fala sobre isso e ele diz assim: olha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só, vos revistais do quê? Do novo homem, ou seja, deixa a brancura aparecer, deixa o caráter de Cristo aparecer em você. Você precisa ser revestido deste novo homem. Precisamos então manifestar o caráter de Cristo, a beleza do caráter e da pessoa de Jesus em nossas vidas. Irmãos, eu sei que falar de pecado e falar de renúncia é muito difícil para nós, mas nós precisamos entender que este é um assunto muito importante na Escritura e muito importante para nós. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, nós temos um acontecimento que nos ensina a renunciar. Na verdade, é um sermão que foi pregado, só que esse sermão não foi pregado por um pregador. Esse sermão foi pregado por vacas. Está no capítulo 6, a partir do versículo de número 12. Na verdade, vamos ler o versículo 7. Não sei quem está abrindo, se você não puder abrir, tudo bem, mas se você já abriu, está abrindo. Capítulo 6, versículo 7, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 6, verso 7, diz assim: agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai-as ao carro novo, e levai os seus bezerros de após delas a casa. Versículo de número 12. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Olha aqui para mim, entenda uma coisa. É um sermão que ninguém pregou, um sermão que vacas pregaram para nós. A arca da aliança, que era a presença de Deus entre o povo, havia sido tomada, havia sido levada pelos filisteus. Mas o juízo de Deus caiu sobre os filisteus. Vieram então doenças sobre eles, graves hemorroidas, uma peste maldita de muitos ratos que começaram a destruir tudo. E eles entenderam que era o Deus de Israel que estava trazendo aquela maldição, porque eles haviam tomado a arca da aliança, a arca de Deus. E eles falaram: o que vamos fazer agora? Precisamos ser libertos desta maldição. E aí eles foram instruídos: olha, vocês vão fazer um carro novo e vão tomar 2 vacas perfeitas, vacas sadias, vacas que deram crias e que têm bezerros.
e vocês vão colocar elas no carro, e vão colocar uma oferta grande de ouro, e vão colocar a arca da aliança também, vão enviar, e vão deixar que a vaca vá sozinha, que essas vacas possam ir sozinhas levar a arca de volta. Como assim? As vacas vão sozinhas de uma cidade para outra, de um lugar para outro, longe? Como assim vacas que nunca carregaram peso vão colocar jugo sobre elas, peso sobre elas, para que elas andem sozinhas e elas não vão estranhar? Como assim? Elas têm bezerros e elas vão abandonar os bezerros para levar a arca de Deus. O que aconteceu? As vacas obedeceram, contrariando os instintos naturais delas. Elas renunciaram, abandonaram seus bezerros para carregarem a arca da aliança. Isso é um sermão para mim e para você. Até um animal, quando Deus manda, ele renuncia. E nós precisamos renunciar. O texto bíblico diz que elas acertaram o caminho e andaram em caminho reto e direito, e não se desviaram do caminho nem para a direita e nem para a esquerda. Foram de uma cidade a outra, não se desviaram. Sabe por quê? Porque elas estavam carregando a presença de Deus. Deus estava guiando aquelas vacas, Deus estava no controle daquelas vacas. Deus precisa estar no controle de nossas vidas. E quando nós entendemos e renunciamos à velha natureza, o Senhor nos conduz pelo caminho reto. Elas nunca tinham carregado peso. Está escrito aí que eles escolheram vacas que nunca tinham carregado peso. Colocaram peso, muito peso, porque se você ler a história você vai ver que foi uma grande oferta em ouro, muito peso de ouro, e ainda a arca da aliança junto, muito peso. Aquelas vacas nunca tinham carregado peso, mas elas carregaram aquele peso pela primeira vez, como se fosse algo normal. Sabe por quê? Porque o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Aleluia! E nós precisamos entender isso, que embora falar de renúncia seja muitas vezes um assunto indigesto para nós, seja muitas vezes um assunto que nós não temos prazer em ouvir, mas ao mesmo tempo precisamos entender que nós, ou pelo menos aqueles que são cristãos, crentes, nascidos de novo, nós, nascidos de novo, vivemos um paradoxo, porque é verdade que nos incomoda ouvir sobre o pecado, mas também é verdade que nós temos prazer em servir ao Senhor. Também é verdade que nós temos prazer em obedecer a sua voz, mesmo quando isso nos custe lágrimas, mesmo quando isso nos custa alguma dor, mesmo quando isso nos custa algum sentimento de tristeza, de amargura, de angústia talvez, mas há prazer que flui do nosso espírito, porque o Espírito de Deus habita em nosso espírito e testifica conosco que somos filhos de Deus. Somos chamados por Deus, somos chamados pelo Senhor. E assim como aquelas varas verdes que Jacó usou, as varas verdes estavam por todas as partes, onde as ovelhas se viravam, assim também a manifestação de Cristo em nossas vidas precisa ser percebida por onde quer que nós andemos, a fim de que nós possamos alcançar o maior número de pessoas para o Senhor, a fim de que nós possamos alcançar o maior número de almas para o reino de Deus, o maior número de vidas para a presença do Senhor. Ainda no texto de Gênesis, no capítulo 30,
Versículo 39 nos fala qual foi o resultado disso. Versículo 39 diz que o rebanho concebia diante das varas, e as ovelhas que nasciam eram ovelhas marcadas como ovelhas do rebanho de Jacó. Versículo de número 41 e 42 diz assim: sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, Jacó punha as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas, mas quando enfraqueceu o rebanho, ele não pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Qual foi o resultado? Versículo 43: cresceu assim o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos. O resultado é automático. Se nós aplicarmos esses princípios da vara verde, ou do ministério das varas verdes em nossas vidas, e vivermos uma vida como a palavra de Deus nos ensina, e como o Senhor nos tem falado esta noite, nós experimentaremos um crescimento em nossos rebanhos. Nós experimentaremos a manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque onde as pessoas olharem, elas verão em você a manifestação do caráter e da pessoa bendita de Jesus, e vidas serão alcançadas. O evangelho da cruz estará brilhando, estará resplandecendo na sua vida e também nos seus lábios, e as pessoas vão de se render a Jesus. Eu quero usar aqui as palavras de um homem de Deus, talvez um dos maiores profetas do século XX, saudoso reverendo Leonardo Ravenhill. E ele disse um dia assim: que Eliseu um dia gritou dizendo: onde está o Deus de Elias? E nós precisamos hoje de um grito diferente. E o grito que nós precisamos hoje é: onde está, ou onde estão os Elias de Deus? Pense bem sobre isso. Um dia Eliseu disse: onde está o Deus de Elias? E hoje precisa ser dito: onde estão os Elias de Deus? O Senhor te chamou para uma obra. O Senhor te chamou para um ministério. Você tem um chamado. Não, eu sou membro, mas o chamado é teu. Fazer discípulos, proclamar a mensagem da cruz. Este chamado é teu. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Ele. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eu já disse isso aqui um dia e vou repetir. Em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 15, quando Jesus sobe ao monte, passa a noite orando, e ele desce do monte para escolher os seus discípulos, está escrito que ele escolheu 12. Está escrito lá que ele os escolheu para 3 propósitos. Primeiro, para que estivessem com ele. Segundo, para que os enviasse a pregar. E terceiro, para que tivessem o poder de curar enfermos e expulsar demônios. Jesus nos chamou para essa obra, para estarmos com Ele, para vivermos em sintonia com o seu Espírito, com a sua presença. E isso nos remete ao livro do Apocalipse. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, nós lemos os 3 primeiros capítulos, e o Senhor então manda João enviar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Naquelas cartas, em todas elas, você vai ver uma expressão lá, uma expressão da boca do Senhor, dizendo para a igreja: assim diz o Espírito às igrejas. Olha só,
E quando você vai para o final do livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 22, na última página da sua Bíblia, você encontra uma expressão um pouquinho diferente. E a expressão que você encontra no capítulo 22 do livro de Apocalipse, a expressão é essa. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor inicia o livro do Apocalipse falando com a igreja. E a palavra é esta: assim, ou melhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Mas quando nós chegamos no final do livro de Apocalipse, nós vemos que há uma sintonia. No final do livro de Apocalipse, a culminância de todas as coisas, a conclusão do grande plano de Deus, onde tudo que Deus planejou está lá, acontecido. E nós vemos uma sintonia entre a igreja e o Senhor da igreja, entre a noiva e o cordeiro, o noivo, o esposo. Há uma sintonia. E o Espírito e a noiva dizem: vem. O que eu quero dizer com isso? Tem que haver uma sintonia entre a igreja e o Espírito Santo, para que a igreja possa dizer: vem. E quem ouvir possa dizer: venha. E quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. A palavra que está que emana dos lábios da igreja é esta. A palavra que emana do Espírito e que emana dos lábios da igreja é a mesma: vem, venha. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Mas para que a igreja fale como o Espírito fala, precisa haver sintonia. E por isso Jesus escolheu 12 para que estivessem com Ele em primeiro lugar, e em segundo e terceiro lugar para que os enviasse a pregar e tivessem poder de expulsar demônios e curar enfermidades. Você tem um chamado de Deus para você: fazer discípulos. Fazer discípulos. Coloque-se de pé, por favor. Que você hoje tome uma decisão na sua vida. Que você olhe para você e ainda que você esteja vendo-se como uma vara verde, você possa tomar a decisão de dizer a Deus: Senhor, eu pertenço a Ti, eu sou Teu, e eu quero estar nas Tuas mãos como instrumento. Eu quero estar nas Tuas mãos como instrumento de bênção, de salvação. Que você hoje possa tomar a decisão de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a arrancar as cascas, me ajuda a abrir as riscas, me ajuda a expor a brancura do Cordeiro, das vestes do Cordeiro, para que todos possam contemplar a glória bendita do Cordeiro que foi morto e reviveu. Que você hoje possa sair daqui com a decisão no seu coração de ser um canal de bênção e de salvação para aqueles que precisam
para aqueles que ainda não conheceram Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.